O que esta máquina embaladora e esta comporta têm em comum? Vejamos. Para abrir e fechar as comportas, são necessárias grandes forças que executam movimentos lineares em duas direções. A hidráulica é a técnica de acionamento mais indicada neste caso. As comportas e a cabine de comando ficam distantes entre si. Isto significa que os sinais de comando têm que ser transmitidos a uma longa distância. Uma tubulação hidráulica não seria conveniente para este fim. Sinais elétricos de comando transmitidos por cabos elétricos são a solução adequada para este caso. Nesta complexa máquina de montagem, não são as distâncias o principal obstáculo à pilotagem pneumática das válvulas. São as várias funções de comando necessárias para que todo o programa possa funcionar. Aqui também foi escolhida a eletricidade para transmissão de sinais, porque ela é mais fácil de operar. Além disto, ela é o requisito básico para a utilização de sistemas eletrônicos de comando e regulagem, e possibilita a ligação da instalação aos sistemas de processamento de dados da empresa. Mas por que então utilizar a pneumática se a eletricidade já está presente em qualquer forma? Simples. Com a pneumática no esquema de acionamento, os movimentos lineares de trabalho podem ser produzidos muito mais facilmente, alcançando altíssimas velocidades para os cilindros e, com isto, os ciclos de trabalho mais curtos. Nestes exemplos, portanto, além da energia de trabalho, é utilizada também uma energia de comando. Daí vêm os termos eletropneumática e eletrohidráulica. Estes tipos de instalações denominam-se híbridas. Observemos as estruturas de circuitos com diferentes formas de pilotagem. Aqui temos o acionamento direto da válvula de comando do atuador. Na pilotagem pneumática há uma delimitação clara entre o circuito de processamento de sinal à esquerda e o circuito de atuação à direita. No circuito pneumático de processamento, os sinais são gerados e processados. O atuador é acionado pneumaticamente. Em um sistema eletropneumático correspondente, temos elementos elétricos de sinal no circuito de processamento. No nosso caso, o processamento dos sinais não é feito por um dispositivo especial, e sim através da combinação de elementos de introdução de sinal de acordo com a função. A válvula que direciona, ou melhor, a eletroválvula, é comutada eletricamente. Com este tipo de circuito elétrico de processamento de sinal, também se pode acionar um circuito hidráulico de potência. Aqui temos, portanto, um circuito eletrohidráulico. E agora, na prática. Os elementos do circuito de processamento de sinal são distribuídos por toda a instalação. Os elementos de emissão de sinais, aqui os botões de comando, os sensores, e os sensores magnéticos nos cilindros pneumáticos fornecem sinais elétricos para o comando da máquina. As eletroválvulas são então acionadas. Aqui temos, portanto, a interface entre o circuito elétrico de processamento de sinal e o circuito pneumático de potência. Neste elevador hidráulico também reconhecemos claramente as duas áreas. Os elementos de comando no elevador e na porta, bem como os sensores no poço, que informam a posição do elevador, formam junto com o controlador programável
o circuito elétrico de processamento de sinal. A eletroválvula é a interface entre o grupo de potência composto do conjunto motor-bomba da válvula direcional na função de conversor de sinal e o cilindro hidráulico. Mas os exemplos também mostram por que foram utilizadas instalações híbridas nestes casos. Com as grandes distâncias na comporta, os cabos e a energia elétrica são muito mais econômicos que um sistema de comando hidráulico. Em máquinas tão complexas como esta, não só os numerosos cabos e dispositivos de controle justificam o circuito elétrico de processamento. O processamento da grande quantidade de sinais só pode ser realizado através de comandos eletrônicos. Aqui temos, portanto, um exemplo de uma instalação eletropneumática complexa. E no elevador são necessárias grandes forças para movimentar o cilindro, o que já não ocorre com o circuito de processamento de sinal. Portanto, também aqui, um sistema híbrido é a melhor solução, a eletrohidráulica. Mas uma vantagem das instalações com comando elétrico de sinais. Quando a máquina já dispõe de corrente elétrica, os elementos de monitoração e os sinalizadores como alarmes, lâmpadas e similares podem ser integrados sem problemas e com custos mínimos. E o grupo de acionamento também pode ser ampliado através de acionamentos elétricos, como, por exemplo, um motor elétrico. Nas instalações eletrohidráulicas encontramos a eletricidade também no grupo hidráulico de potência. A bomba hidráulica deste equipamento é acionada eletricamente. Eletricidade. Algo indiscutível. Não se pode imaginar a vida sem ela. Da cafeteira ao computador. Da lâmpada à instalação industrial. Nada funciona sem a corrente elétrica. Mas o que ela realmente é? Façamos uma comparação. Na pneumática, o ar é o condutor de energia. E na hidráulica, o óleo. Também na elétrica existe um condutor de energia invisível, é a corrente elétrica, ou melhor, a corrente de elétrons nos cabos. Existem três conceitos bem conhecidos que definem a corrente elétrica: tensão, corrente e resistência. A tensão elétrica tem o símbolo U e é medida por volts. Todos os aparelhos elétricos trazem uma indicação da tensão em que devem ser operados. A intensidade da corrente, simbolizada por I, é medida em amperes. Uma indicação correspondente mostra a quantidade máxima de corrente que um motor, por exemplo, pode suportar. E, finalmente, a resistência tem o símbolo R, e sua unidade é ohm. Este valor demonstra a resistência que um consumidor, que também é um condutor, oferece à passagem da corrente. Estas três grandezas estão todas relacionadas entre si. A relação pode ser expressa por uma fórmula muito simples. U igual R vezes I, isto é, tensão é igual resistência vezes corrente. Ou, de forma mais prática, corrente é igual a tensão dividida por resistência, porque normalmente a tensão é conhecida. Tudo isto recebe um nome: a lei de Ohm. Façamos uma experiência. Os elementos brancos são os cabos elétricos. Temos uma tensão U de 24 volts. A lâmpada tem resistência constante R. E vemos a passagem da corrente I de 84 miliamperes. Vamos multiplicar a resistência com uma segunda lâmpada.
E temos ainda uma tensão da fonte de 24 volts. Mas nos consumidores ligados em série, a tensão é dividida pela resistência correspondente a cada um. Temos, portanto, 2 vezes 12 volts. Como por esta razão a corrente também é dividida por 2, ou seja, 41 mA, as duas lâmpadas brilham menos que a anterior sozinha. Esta é a desvantagem da chamada ligação em série. Em uma ligação em paralelo, como vemos aqui, isto muda. Como cada lâmpada forma praticamente um circuito próprio como a fonte de corrente, cada consumidor recebe a tensão total e também o total da corrente. As duas brilham tanto quanto a lâmpada sozinha no início da experiência. Por esta razão, normalmente encontramos somente ligações em paralelo nas instalações elétricas. Já dissemos várias vezes, a corrente passa, mas por que ela passa? De onde? Para onde? Tomemos uma bateria como fonte de corrente. Ela possui duas conexões, ou melhor, dois polos. Um polo negativo e um positivo. Vamos conectar um cabo com um consumidor em um dos polos e nada acontece. Somente quando o outro cabo é ligado no segundo polo é que a lâmpada acende. Porque somente agora, quando o circuito é fechado, a corrente pode passar. Aqui não importa como a lâmpada é conectada, ela acende, independente de como for ligada aos polos da bateria. O que importa é somente a diferença de tensão entre os dois polos. Mas por que a lâmpada acende? E por que as diferenças de brilho? Aqui também funciona a lei de Ohm. A espiral da lâmpada incandescente oferece uma resistência que vamos considerar constante. Com uma tensão de 12 volts passa aqui uma corrente de 41 mA. Devido à sua resistência ao atrito, o filamento é tão aquecido pelos elétrons da corrente que ele se torna incandescente. Se aumentarmos a tensão para 24 volts, a corrente também dobra para 84 mA, isto é, o dobro da quantidade de elétrons percorre o filamento que se torna ainda mais quente. A lâmpada brilha ainda mais. Uma palavra sobre a potência elétrica. Aqui as duas lâmpadas recebem a mesma tensão e, apesar disto, uma brilha mais que a outra. O motivo? Seu consumo de corrente é diferente. A mais escura é uma lâmpada de 25 watts e admite uma corrente mais baixa do que a mais clara, que é de 60 watts. O watt é a unidade de potência elétrica, que é calculada pelo produto da tensão pela intensidade da corrente. Todos os consumidores elétricos que trabalham de acordo com este princípio e produzem luz e calor são chamados consumidores resistivos. E agora um fenômeno que todos conhecem, o curto-circuito. Mas afinal, o que acontece nele? Se ligarmos os dois polos de uma fonte de corrente um ao outro diretamente, forma-se uma corrente extremamente forte, porque nenhum consumidor oferece resistência ao fluxo de elétrons. O resultado, uma enorme produção de calor que derrete o condutor ou causa outros estragos. A solução. Fusíveis são integrados aos circuitos. Então um elemento fundido interrompe a corrente, evitando assim maiores danos. Até agora vimos dois efeitos da corrente elétrica: a luz e o calor. Um outro efeito importante é o efeito magnético. Cada condutor atravessado por corrente forma um campo magnético, cuja força é determinada pela intensidade da corrente.
Se enrolamos o condutor em forma de bobina, o campo magnético no interior da bobina é bastante fortalecido, e sua força passa a depender não somente da corrente, mas também do número de espiras. Quanto mais espiras, mais forte o campo magnético. Se implantamos ainda um núcleo de ferro doce nesta bobina, a força eletromagnética aumenta sensivelmente. Os eletroímãs funcionam segundo este princípio. Um outro fenômeno: se o núcleo de ferro doce tiver mobilidade, ele será atraído para o centro da bobina quando houver tensão e a corrente passar, criando um campo eletromagnético. O núcleo tem assim também a função de induzido. Tornaremos a encontrar esse efeito específico no capítulo Eletroválvulas. O efeito magnético da corrente é a forma de energia mais encontrada na eletropneumática e na eletrohidráulica. Em relés, em contadores e em eletroválvulas. Estes são os chamados consumidores indutivos, dos quais fazem parte também os motores elétricos, em oposição aos consumidores resistivos. Mais algumas palavras a respeito dos riscos da corrente elétrica. Basicamente, as instruções de segurança devem ser seguidas à risca. Para o ser humano, o contato com peças condutoras de corrente pode ser perigoso ou até mesmo mortal. Conforme vimos, um curto-circuito pode ter consequências sérias. Um incêndio ou uma instalação destruída, por exemplo. E agora outra regra importante. Somente o pessoal autorizado deve mexer em instalações elétricas. E, é claro, somente quando o fornecimento de energia estiver desligado. Outras medidas de segurança. Os cabos condutores de grandes tensões devem ser instalados de tal forma que não possam ser tocados ou soltar faíscas. E também, cabos condutores de corrente devem ser isolados. E, finalmente, sempre que possível, devem ser usadas tensões pequenas. Aqui concluímos os fundamentos da eletropneumática e da eletrohidráulica, nas quais diferentes meios se complementam, ou seja, a corrente elétrica como condutora da energia de comando. E o óleo hidráulico ou ar comprimido como condutores da energia de trabalho. Recebemos continuamente sinais aos quais reagimos. E também emitimos sinais que causam algum efeito. Os sinais das instalações elétricas têm a mesma função. Eles devem desencadear determinado efeito em algum ponto da instalação. Na eletropneumática e na eletrohidráulica, o condutor dos sinais é a corrente elétrica. Eles são gerados quando um circuito é fechado ou aberto, permitindo ou interrompendo a passagem de corrente. Todos os elementos para a emissão de sinais são, em última instância, interruptores elétricos. Os sinais elétricos são emitidos a partir de uma influência externa sobre um interruptor. Os componentes essenciais de um interruptor são os contatos. Quando fechado por meio de um comando, temos um contato fechador. Ele é representado por esta simbologia do esquema elétrico. Se for aberto por meio de um comando, temos um contato abridor, com esta simbologia. Se um contato interromper uma linha de corrente e fechar outra simultaneamente, temos então um comutador, com esta simbologia. As várias formas de acionamento de contatos dão uma ideia das possibilidades para a emissão de sinais.
Nós as mostraremos através do exemplo de um contato fechador. Em primeiro lugar, o acionamento manual. Se o contato ficar fechado somente enquanto o botão estiver pressionado, teremos um pulsador, cuja simbologia é esta. Se o contato permanecer fechado, trata-se de um interruptor, simbolizado por uma trava. O contato somente é reaberto através de um novo comando. Este detector mecânico de fim de curso é um exemplo de emissão mecânica e automática de sinais. Aqui ele está instalado para a detecção de posição. Ele fecha o circuito automaticamente quando o CAMI aciona o rolete. O pequeno círculo é o símbolo de acionamento mecânico de um contato fechador acionado por rolete. No sensor magnético, o contato é acionado magneticamente. Ele pode ser encontrado, por exemplo, em cilindros pneumáticos e hidráulicos para detecção de posição. Um ímã permanente sobre o êmbolo atrai a lâmina de contato. O circuito é então fechado. Aqui também o ímã permanente sobre o cilindro emite um sinal. Seu campo magnético influencia o campo de um sensor indutivo. O circuito eletrônico registra esta alteração e, em consequência, fecha ou abre o circuito. Os sensores indutivos não são acionados somente por um campo magnético. Eles reconhecem todos os materiais condutores elétricos que entram em seu campo de ação. Esta propriedade é utilizada para detecção de posição ou sensoriar sem contato mecânico. Outro sensor detector de aproximação é o sensor capacitivo. Ele reconhece também os materiais não condutores que entram em seu campo de ação e o influenciam. Esta alteração é interpretada e transformada em um sinal de comando, ou seja, em um sinal elétrico. E, finalmente, temos a luz como emissor de sinais. Nos sensores ópticos, a interrupção ou a reflexão de um raio luminoso é transformada em um sinal elétrico. Interruptores acionados por pressão pneumática ou hidráulica são respectivamente denominados conversores PE ou HE. No nosso exemplo, ao se atingir determinado valor sobre um diafragma, um microinterruptor é acionado emitindo um sinal elétrico. Um exemplo. Sob uma dada pressão, a lâmpada deve se acender. Esta é a simbologia de um pressostato num esquema pneumático ou hidráulico. E este é seu símbolo elétrico. Ele funciona da seguinte forma. A pressão age sobre um diafragma ou um êmbolo. Quando um determinado valor de pressão, que pode ser ajustável, é alcançado, aciona-se um microinterruptor que fecha um circuito, emitindo assim um sinal. Quando a pressão cai, o interruptor volta a se abrir. A diferença entre o ponto de conexão e desconexão é a histerese do pressostato, que pode variar nas diversas ondas de pressão. A causa da histerese está neste caso, na resistência das peças do interruptor ao atrito, e é importante conhecer a histerese dos pressostatos, porque há uma diferença entre o acionamento por pressão crescente ou decrescente. Um tipo especial de pressostato é o pressostato diferencial. Ele tem, por exemplo, a tarefa de monitorar a saturação de um filtro de óleo na tubulação de pressão de uma instalação hidráulica. Para isto, a pressão é medida antes e depois do filtro. A medida da saturação do filtro é a diferença de pressão, independente do nível efetivo da pressão. Um pressostato diferencial possui duas câmaras de compressão separadas por um diafragma de metal. Se a pressão subir na câmara de entrada, devido ao aumento de resíduos no filtro do óleo, resulta uma diferença de pressão cada vez maior entre as duas câmaras. Com isto, o diafragma é flexionado e empurra um pino para o campo de um sensor indutivo.
Assim é emitido um sinal elétrico. Todos os elementos da introdução de sinais mostrados aqui têm algo em comum, seja um interruptor manual, um sensor ou um pressostato. É sempre uma influência externa que desencadeia o sinal elétrico no elemento na medida em que um contato é fechado ou aberto. O processamento eletromecânico de sinais acontece basicamente através de relés ou contadores. A estrutura de um relé: a bobina, o núcleo de eletroímã, a armadura com os contatos. Quando uma corrente atravessa a bobina, forma-se um campo magnético e a armadura é atraída, o relé é acionado. Um contador funciona exatamente pelo mesmo princípio, porém, devido à sua estrutura, ele é adequado para potências maiores. Voltando ao relé. O modo como o sinal de comando é processado no relé depende da disposição dos contatos e de como ele é conectado. Os relés podem ser equipados com vários contatos, normalmente com comutadores. Isto significa que, com um único sinal de comando, podemos abrir e fechar vários circuitos simultaneamente. Por exemplo, aqui, o relé está conectado de forma que tenha praticamente um contato fechador, um abridor e um comutador, embora esteja projetado com 3 comutadores. Pode-se ver que o acionamento no botão desencadeia várias ações simultaneamente. Enquanto na pneumática usam-se ímãs de meio até 12 watts de potência, na hidráulica eles têm de 12 a 50 watts. Neste caso, as válvulas devem ser energizadas indiretamente por relés. Tipos especiais de relés podem assumir outras tarefas, além de simples função de abrir e fechar contatos, o relé de contagem e o relé temporizador. Este relé temporizado na ativação somente é ligado quando o sinal de comando permanece por um tempo pré-determinado. A porta do elevador é um exemplo disto. Depois que ela se fecha, o contato emite um sinal, a um pequeno intervalo antes que o elevador se movimente. Com o relé temporizado na desativação, acontece o contrário. Quando a tensão de comando na bobina é interrompida, há um determinado intervalo até que ele se desligue. Um exemplo é o carro. O contato da porta interrompe o circuito de comando e, após um momento, o relé temporizador desliga a lâmpada interna. Relés de contagem somente são acionados quando um certo número de impulsos é alcançado. Este número é pré-determinado. Eles são utilizados, por exemplo, quando um procedimento deve ser repetido várias vezes antes que se inicie o próximo, como aqui. Somente após o cilindro pneumático cumprir seu curso 3 vezes é que o cilindro hidráulico deve ser acionado. Aqui o relé conta os impulsos provenientes da chave de fim de curso do primeiro cilindro e somente quando um número pré-determinado é atingido, aciona-se a eletroválvula do outro cilindro. O processamento eletromecânico de sinais com relés é uma parte de um painel de comando, que será tratado em um capítulo especial. Em instalações eletropneumáticas e eletrohidráulicas, os sinais elétricos de circuito de processamento devem ser transformados em ações do grupo de atuação pneumático ou hidráulico. Isto acontece nas eletroválvulas. Na função de comando, elas não são diferentes das válvulas direcionais pneumáticas ou hidráulicas comuns.
A diferença está na forma de acionamento. As eletroválvulas são acionadas eletricamente. Aqui temos o chamado conversor EP. Um sinal elétrico desencadeia uma ação pneumática. O mesmo ocorre na eletrohidráulica. Um sinal elétrico é transformado em uma ação hidráulica. Nesta válvula direcional hidráulica de 4 vias, a função da eletroválvula torna-se clara. A comutação da posição de repouso acontece da seguinte forma. De um lado da válvula há um eletroímã, cujo núcleo age mecanicamente como induzido sobre o carretel da válvula. É o solenoide. Quando a bobina é ativada, forma-se um campo magnético. O induzido avança contra uma mola para o centro da bobina, empurrando o carretel da válvula para a posição de comutação. A válvula permanece nesta posição enquanto o sinal elétrico existir. Somente quando ele cai é que o campo magnético desaparece, e com ele a força magnética. A mola de retorno pressiona o carretel e também o induzido para a posição de repouso. Aqui a realidade. Um botão, uma eletroválvula e um cilindro hidráulico. O sinal emitido, o cilindro avança. O LED demonstra a passagem da corrente, portanto, há um sinal. E somente agora o cilindro retorna. A simbologia correspondente. Na parte hidráulica, o cilindro e a eletroválvula de 4 vias. Na parte elétrica, o botão e novamente a eletroválvula, mas representada de outra forma, com um símbolo elétrico. Como vimos nesta instalação, a válvula direcional permanece acionada, enquanto o sinal elétrico é mantido. Aqui é diferente. Um breve impulso de comando é suficiente para acionar a válvula e o cilindro avança. Nada mais acontece. O sinal é, de certo modo, memorizado. Somente um contra-impulso é desencadeado na outra bobina, é que a válvula comuta e o cilindro retorna. Vemos que aqui há um segundo botão e um segundo solenoide. Esta válvula direcional de 4 vias diferencia-se da anterior por não possuir mola de retorno, mas sim um segundo solenoide. Ela é acionada alternadamente por um impulso. Daí vem também o seu nome, válvula de memória ou biestável. Neste tipo de válvula, se houver 2 impulsos simultâneos, domina aquele que chegar primeiro. Nas válvulas hidráulicas surgem forças axiais consideráveis devido ao fluxo de óleo, que poderiam alterar a posição de comutação do carretel. Para evitar isto, a posição de comutação é fixada através de travas mecânicas. A importância da retenção do sinal é visível na comporta. Uma leve pressão sobre o botão, ou seja, um breve sinal é suficiente e o cilindro avança até a posição final, embora o sinal já tenha desaparecido. Para acionar válvulas direcionais é preciso superar forças de tensão, de atrito e axiais. Isto exige naturalmente eletroímãs com potência correspondente. Além disto, para assegurar o funcionamento de uma eletroválvula, é preciso limitar a geração de calor pelos solenoides. A solução: utilizamos sempre que possível solenoides pequenos. Apesar disto, para atingir a força necessária ao acionamento de válvulas maiores, usa-se a energia de trabalho do ar comprimido ou do óleo hidráulico. Este procedimento denomina-se servocomando.
Esta válvula direcional de 5 duas vias com retorno por mola exemplifica bem o princípio do servo-comando. Um canal da tubulação de pressão fechado por uma vedação comandada por mola ramifica-se para dentro da válvula. Quando o solenoide é energizado, a vedação é levantada e o ar comprimido aciona o carretel da válvula, que é comutada contra a pressão da mola de retorno. E por que tudo isto? É necessário uma força magnética muito menor para liberar o ar comprimido para dentro do canal de acionamento, do que se o solenoide tivesse de deslocar o êmbolo diretamente contra a força da mola de retorno. As válvulas de memória ou biestáveis também são equipadas com um servo-comando. Na eletropneumática, emprega-se o servo-comando para permitir o uso de solenoides com a menor potência possível, que também podem ser acionados diretamente por um comando eletrônico. Na eletrohidráulica, utiliza-se o servo-comando somente nas válvulas maiores, que são sempre acionadas eletricamente com um relé ou um contator. O motivo: eletroímãs menores têm custos reduzidos e a eletroválvula se torna também menor. Há duas versões para o servo-comando. A válvula com servo-comando é acionada com a ajuda da pressão normal do óleo hidráulico, ou de uma pressão menor, introduzida por uma conexão em separado. Com isto, se obtém uma comutação mais suave da válvula direcional. A maioria das eletroválvulas é equipada com acionamento auxiliar manual. Assim, além do sinal de comando, a válvula pode ser também acionada manualmente. Aqui isto é feito com uma chave de fenda. Utiliza-se este dispositivo para regular a instalação ou para o teste de operação da válvula. A simbologia informa sobre o modo de acionamento da válvula. Tomemos uma válvula direcional de 4 duas vias. Assim é representada uma eletroválvula com retorno por mola. Esta é uma eletroválvula com servo-comando e ainda o acionamento auxiliar manual. E na válvula de memória, esta simbologia substitui as molas de retorno do outro lado. A estrutura e o funcionamento de todas as instalações industriais são documentados em esquemas de circuitos. Isto é indispensável para a montagem, manutenção e consertos. Na eletropneumática, na eletrohidráulica, são feitos dois esquemas. Um para o sistema pneumático ou hidráulico da instalação, e outro para a parte elétrica. A função desta unidade pneumática é simples. Quando o sensor óptico detecta o total de 5 pacotes, o cilindro avança. Ao atingir a posição final, a válvula é comutada e o cilindro retorna. Como para cada ação há somente uma condição a satisfazer, a válvula pode ser comandada diretamente pelo elemento de sinal. O esquema de um circuito de potência pneumático semelhante mostra o cilindro de dupla ação e a válvula memória de 5 duas vias. E este é o esquema elétrico correspondente. Vemos dois circuitos de corrente com tensão de 24 volts.
Para simplificar, a fonte de tensão para acionamento, ou seja, a fonte de alimentação da rede, não é representada no esquema elétrico. Quando acionamos o botão S1, a bobina Y1 é ativada. Ela aciona a válvula e o cilindro avança. Quando este atinge a posição final, a haste aciona o fim de curso S2. Este fecha a outra linha de corrente, a bobina Y2 é ativada e a válvula é comutada. O cilindro retorna. Neste tipo de acionamento direto da válvula, o circuito da corrente de comando e o da corrente principal são idênticos. Este é um acionamento indireto da válvula através de relé. Quando fechamos o contato S1 do botão na primeira linha da corrente, a bobina do relé K1 é energizada e na linha de corrente 3 o contato K1 é fechado. A bobina Y1 é energizada e aciona a válvula. O cilindro avança e aciona em sua posição final o fim de curso S2, que energiza o relé K2 e o seu contato é fechado. A bobina Y2 é energizada e comuta a válvula. O cilindro retorna. Para obter uma indicação ótica de que o sinal para o avanço foi emitido, basta instalar mais um contato fechador do relé. Com este segundo contato K1, é então acionada uma lâmpada de sinalização. Cada elemento recebe um nome para identificação. Com isto, cria-se também a correlação entre o esquema elétrico e o esquema pneumático ou hidráulico. Além disto, todos os fins de curso ou sensores são representados junto ao cilindro através de uma barra de posição, com uma respectiva denominação. Como vemos, o esquema elétrico é dividido em dois. Na linha de corrente à esquerda está representada a entrada do sinal, e na linha à direita vêem-se os efeitos da saída do sinal. Segundo este princípio, a função e o fluxo das mais complexas instalações podem ser documentados sem equívocos. Este dispositivo hidráulico trabalha segundo o mesmo princípio. As grandes dimensões tornam necessário instalar eletroválvulas maiores e, com isto, correntes elétricas mais altas. Neste caso, é preciso comutar as válvulas indiretamente através de relé. Painéis de comando por relé são instalações onde o fluxo e as funções são determinados por um cabeamento fixo correspondente a cada elemento do circuito de processamento de sinal. Os cabos elétricos são as principais linhas de passagem da corrente elétrica. Mas o arranjo desta rede condutora, a posição de cada elemento é decisiva para o funcionamento da instalação. Se o fluxograma for alterado, será preciso mudar também o cabeamento. A disposição dos contatos em um relé já indica associações lógicas. Em um contato fechador, entrada do sinal na bobina, saída do sinal no contato. Isto é uma função lógica. Em um contato abridor, entrada do sinal na bobina, não saída do sinal no contato. Isto é uma negação, ou seja, função lógica não. Neste elevador, podemos observar funções lógicas por contator para o comando de um sistema hidráulico. Somente quando o botão é pressionado e a porta se fecha, é que o elevador se move. Esta é uma função lógica do tipo E. E esta é sua representação no esquema elétrico. Quando ambos os elementos de comutação com seus contatos fechadores estão ligados em série, ou seja, um após o outro, a corrente somente passa se os dois contatos estiverem fechados. Temos, portanto, uma função E, botão e contato da porta.
Esta é outra associação lógica. O elevador pode ser acionado de dentro ou de fora. No esquema elétrico, temos novamente dois contatos fechadores, mas com ligação paralela. É suficiente que um ou outro se feche para a passagem da corrente. Temos uma função lógica do tipo OU. Para utilizar válvulas com retorno por mola é necessário memorizar sinais em circuitos, ou seja, eletricamente. Porque neste caso o sinal elétrico tem que perdurar enquanto a válvula permanecer acionada. Podemos ter ainda uma indicação ótica com uma lâmpada sinalizadora. Este tipo de tarefa pode ser realizada simplesmente por relé de autorretenção. Quando o botão S1 é pressionado, o relé K1 é acionado e os dois contatos K1 se fecham. Através do primeiro, a bobina do relé permanece energizada e o segundo mantém a tensão na eletroválvula. Isto significa que o relé permanece acionado mesmo quando o contato S1 é reaberto, até que o S2 também seja aberto. Quando S1 e S2 são acionados simultaneamente, a bobina do relé permanece energizada. Temos aqui uma autorretenção liga dominante. Um exemplo. Neste circuito, o sinal de entrada continua atuando mesmo quando um sinal de saída é emitido simultaneamente. Isto significa que, por exemplo, uma etapa do trabalho de uma máquina é completada sob qualquer circunstância. Este é outro circuito de autorretenção, mas o botão de desligamento S2 não está ligado em paralelo, como antes, mas sim em série com o botão S1. Isto significa que o circuito é sempre interrompido quando se aciona S2, independente de como o botão S1 está. Temos então uma autorretenção desliga dominante. Aqui o cilindro retorna imediatamente quando o sinal de saída é emitido, mesmo se o sinal de entrada ainda permanecer. Isto pode ser necessário em uma máquina por razões de segurança. A função do cabeamento nesta máquina com painel de comando por relé pode também ser realizada por um controlador lógico programável. Aqui ocorre o encadeamento e o processamento de sinais. As funções de circuito processador de sinais demarcadas neste esquema elétrico são agora assumidas por um CLP, Controlador Lógico Programável. Um CLP consiste basicamente de três partes: o circuito de entrada do sinal, a unidade central de processamento e o circuito de saída do sinal. A unidade central de processamento consiste de um processador e uma memória programável. Um exemplo. No final de uma esteira transportadora, um sensor de aproximação detecta se há ou não uma válvula para a próxima etapa de trabalho. Se houver uma, ele emite um sinal de tensão para um borne. O sinal é retransmitido através do borne para o módulo de entrada. O módulo de entrada transforma este sinal elétrico de tal forma que ele possa ser processado pela unidade central. Um computador de pequeno porte e boa capacidade. Na unidade central, ele é transformado por um programa pré-gravado em um sinal de saída, que é retransmitido para um módulo de saída. Lá, ele é ampliado e adaptado e transmitido por um borne para a eletroválvula. Esta é acionada e faz avançar um cilindro para que a garra possa tirar a válvula da esteira.
O programa para o CLP é normalmente elaborado em um PC com a ajuda de um software de programação e depois instalado no sistema. O CLP é o comando ideal para instalações eletropneumáticas e eletrohidráulicas. Alta confiabilidade e pouca necessidade de espaço aliam-se aqui à facilidade de operação e à extraordinária versatilidade.